Olá, queridos, graça e paz. Deus é Deus, ainda que digam que não. Mateus, capítulo 9. Logo depois de Jesus curar 2 cegos, ele liberta um homem que não conseguia falar. Vamos ler Mateus 9, 32 ao 34. Enquanto eles se retiravam, foi levado a Jesus um homem endemoniado que não podia falar. Quando o demônio foi expulso, o mudo começou a falar. A multidão ficou admirada e disse: Nunca se viu nada parecido em Israel. Mas os fariseus diziam: É pelo príncipe dos demônios que ele expulsa demônios. Note que não era um homem mudo, mas um endemoniado. E era por isso que ele não conseguia falar. O homem foi levado a Jesus. Não foi por si só. Afinal, ele estava possesso e, obviamente, o demônio jamais iria querer comparecer diante de Jesus. Então, alguém o levou até Jesus. E o texto diz apenas que o demônio foi expulso. Só isso. Mas observe a reação das pessoas. Alguns ficaram admirados e de alguma maneira exaltavam os atos de Jesus. Mas outros, os fariseus, que não perdiam oportunidade para acusar Jesus, eles diziam que Jesus era o endemoniado. Eles diziam que Jesus fazia aquelas obras de libertação pelo poder de Satanás. Que absurdo, não é, irmãos? Esse tipo de julgamento dos fariseus, sim, é que é uma obra diabólica. Porém, isso não é novo e não acabou ainda. O diabo, o acusador, o mentiroso maior, tenta destruir a obra de Deus e a sua palavra com calúnias desde antes da fundação do mundo e tenta até hoje e não vai parar. Queridos irmãos, é aqui que eu quero parar para pensar com você. A gente olha para a reação daqueles fariseus e acha um absurdo. Mas a humanidade não acha um absurdo quando alguém, hoje, diz que a palavra de Deus está errada, que a Bíblia é desatualizada, que a obra de Deus é coisa para os antigos. Isso acontece, irmãos, todos os dias, o dia todo. Vejam só. Essas notícias que estão na mídia para todo mundo ver. Obviamente, por questão de ética, eu não vou citar o nome de ninguém. Uma artista muito influente no Brasil disse: está na hora de reescrever a Bíblia. Outra, influenciadores da mídia sugerem que a Bíblia precisa ser reescrita, atualizada, evitando constranger o pecador e deixando de lado o pecado. Mais uma. Colunista americano sugere que a Bíblia seja reescrita para ser aceita por homossexuais. E olha só essa. E a inteligência artificial, essas máquinas inteligentes, treinada com a Bíblia, reescreve trechos do livro sagrado. Irmãos, todas essas notícias são tentativas de Satanás para transformar Deus, a sua palavra e a sua obra em mitos, mentiras, algo desnecessário e até algo que faz mal ao povo. E qual é a novidade? Nenhuma. A própria Escritura já anunciou isso. Timóteo, 2 Timóteo, capítulo 4, versos 3 e 4 diz: Pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Ao contrário, sentindo coceira nos ouvidos, juntarão mestres para si mesmos, segundo os seus próprios desejos. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para os mitos. Para finalizar, eu pergunto: o que a igreja tem a ver com isso? A Bíblia responde. Efésios 5, versículos
15, 16 e 17. Na minha versão, traduzida dos originais, diz assim: portanto, observai precisamente de que maneira vós conduzis a vossa vida, não como quem ignora Deus, mas como sábios, aproveitando ao máximo o tempo, pois os dias são maus. Por causa disso, não vos tornei insensivelmente desobedientes, mas compreendei qual é a vontade do Senhor. Amém. Fiquem com Deus. Fiquem na paz do Senhor Jesus.